Boa noite, pessoal. Bem-vindos. Prazer enorme estar aqui nessa noite com vocês, nessas duas aulas, hoje e semana que vem, para falarmos de defeitos nos vinhos. É um tema que precisa estar sempre sendo atualizado, porque nós precisamos conviver, ou melhor, conviver não, identificar, melhorar, né, através de uva, através de técnicas, através de tecnologia, mas o mais importante disso tudo é entender primeiro. Tenho certeza que até quarta-feira, dia 17, quando nós fizermos a última aula, vocês vão entender tudo o que eu vou falar agora e até o final da aula de hoje e da semana que vem. Várias coisas eu vou ser assim bastante repetitivo, porque tem alguns conceitos básicos que precisam ser levados em consideração, uns conceitos básicos que são fundamental para a qualidade do vinho e para poder identificar um vinho defeituoso. Nosso objetivo aqui, além da prática, é a teoria, por isso que são bastante amostras. São 16. Hoje nós vamos degustar 8, metade, e metade na próxima semana, de vinhos, todos eles preparados, didáticos, né, para que a gente possa identificar o que nós queremos aqui até o fim das duas aulas com vocês. Bom, só repetindo de novo, como o André comentou, ele vai estar controlando o chat, então vocês podem mandar diretamente por aí perguntas, ou talvez até pelo celular do André, vocês têm um contato ali no grupo, pelo WhatsApp, que ele vai estar prestando atenção aí e volta e meia, conforme tem uma bateria de perguntas, ele interrompe a aula e nós vamos resolvendo aqui. Eu não tenho, eu não tenho, eu não vejo vocês, né? Estou aqui gravando e gravando a minha tela e só eu estou me vendo, então não tem, vocês não vão gritar que não vai resolver. É melhor mandar o chat aí que daí a gente vai tirando as dúvidas. Por isso que uma aula assim é muito boa, porque vocês podem interagir conosco a hora que vocês que vocês quiserem. Bom, essa é a aula número um, nosso primeiro dia. E como eu comentei, nós vamos falar sobre a alteração dos vinhos. Eu vou falar muito aqui, pessoal, também da alteração do vinho antes dele ser engarrafado. Que o objetivo, né, é vocês, quando identificarem em casa, no trabalho, numa degustação, bebendo assim, esportivamente, né, à toa ou trabalhando. Sei que aqui tem alguns produtores, tem pessoas que trabalham com vinho também, né? Importante não é só identificar o defeito, mas é tentar identificar, ou melhor, importante não é identificar que não gostou do vinho, que tem algum problema, mas o importante é identificar o que aconteceu. O importante é identificar qual é o defeito e mais, irmos mais longe, entender de onde ele veio. E o defeito, ele pode, de um vinho, ele pode começar ainda no vinhedo. O defeito de um vinho pode começar ainda em um vinhedo, que é o que nós vamos começar a ver agora. Mas importante sempre lembrar-nos que é muito melhor prevenir do que remediar. Então, tudo que nós pudermos fazer antes, tudo que nós pudermos fazer antes para prevenir, melhor do que depois corrigir, né? Lembrando sempre que aqui é onde começa tudo. Nós estamos lidando com um alimento praticamente, né? Mesmo que não seja considerado legalmente um alimento, é um alimento, viu? Porque tem calorias. Estamos lidando com um alimento, porque nós partimos da uva, que é uma fruta que também é um alimento. E nós não só lidamos com o alimento, como nós lidamos com o que está em torno do crescimento dessa matéria-prima, que é a uva. Então, nós lidamos com o clima, que é exatamente o que aconteceu a segunda-feira, que nós transferimos o curso, né? Vento, só para informação aqui, abrindo um parênteses, foram quase 100 hectares de vinhedo numa localidade aqui em Flores da Cunha, chamada Travessão Alfredo Chaves, que coincidentemente meus pais moram lá e tem uma empresa de presunto a graneiro lá também, que por sorte não afetou, mas passou a 500 metros. Nessa região aí, quase 100 hectares de vinhedo foram parar no chão, caiu tudo.
caiu tudo, né? Então isso já começa problemas para a próxima colheita, porque eu, além de ter pouca uva, eu vou ter grãos danificados, vai ter entrada de portas de entrada de botrytis, de podridão e tudo mais, né? Flores da Cunha foi atingida por chuva de pedra. Isso também quer dizer o que essa uva que levou uma pegada da pedra, né, do granizo, na casca, rompeu a casca, pode estar entrando fungo, pode estar entrando podridão, pode estar entrando contaminação, alguns grãos vão cair, vai perder peso, vai perder um pouco de qualidade, com certeza. Então, tudo isso começa lá no vinhedo, porque nós lidamos com um ser vivo, que é a videira, ser vivo do mundo vegetal. E nós precisamos ter tudo sob controle, ou melhor, nós precisamos controlar o que nós podemos controlar e torcer para aquilo que nós não podemos controlar, que dê mais anos bons do que anos ruins. Então, tudo o que parte lá do vinhedo já é importante. Então, além de lidar com o clima, com o terreno, com a alimentação da videira, com todos esses fatores vitais para a videira, né, com a água mais ou menos, nós também lidamos com algumas coisas, pessoal, que nós vamos falar mais especificamente, mais profundamente na aula da semana que vem, de quarta-feira. Nós lidamos também com todos os micro-organismos. E quem são esses micro-organismos? Fungos, e aqui nós citamos todas as podridões, todas as leveduras, né? Que são dezenas de tipos de fungos que estão no vinhedo, e bactérias, sem contar outras contaminantes, mas como principais, fungos e bactérias. Fungos pode ser a levedura boa, Saccharomyces cerevisiae, mas pode ser também uma levedura ruim, a Brettanomyces, que nós vamos falar muito dela na última aula. Bactéria, pode ser uma bactéria lática, que ela vai me ajudar a fazer a fermentação malolática, ou pode ser uma bactéria Acetobacter, uma bactéria acética, que vai aumentar o nível de ácido acético do vinho. E isso eu só estou falando de vinhedo ainda. Eu não falei de vinho, nem de elaboração. Mas nós precisamos conviver, porque quando a gente leva para dentro da vinícola um cacho de uva, o cacho de uva vai levar consigo tudo aquilo que ele agregou, concentrou durante o período vegetativo e de maturação, mais todo aquele fator externo de micro-organismos que estão junto no ambiente, na casca, na película, enfim, na uva talvez um pouco esmagada, e nós precisamos trabalhar e conviver com isso dentro da vinícola, com mais ou menos tecnologia, com mais ou menos frio, refrigeração, com mais ou menos sulfito, com mais ou menos limpeza, né? Tudo o que for menos vai complicar. Enfim, com mais ou menos controles, com mais ou menos filtrações, tudo isso vai nos alinhar junto com os aspectos químico-físicos que é o contato, seja do suco da uva ou do vinho, com o oxigênio. Então, nós envolvemos também as oxidações e outros processos químico-físicos que podem acontecer no vinho antes mesmo de nós termos o vinho na taça. Porque, sim, tem alguns problemas, vários problemas que eles acontecem depois que o vinho foi engarrafado. Um desses clássicos, que também nós vamos ver depois, na quarta, é o buchoné, cheiro de rolha. Cheiro de rolha, se for da rolha mesmo, não tem como ele ter acontecido antes em um vinho. Ele só vai aparecer depois do engarrafamento. Uma contaminação microbiológica durante o engarrafamento, mesmo que o vinho estava pronto antes, ele vai acontecer depois, né? Uma má filtração e uma bactéria lática que passou, vai acontecer fermentação malolática na garrafa. A oxidação, deixando o vinho em contato com a luz ou com o calor, enfim, com bastante oxigênio incorporado, tendencialmente vai acontecer depois de engarrafado, né? Mas tudo por alguma falha, ou por algum problema, ou por algum defeito anteriormente, né? Ou de conservação, que esse também é um defeito que nós enfrentamos muito aqui no Brasil, porque pensem, nós vivemos num continente, né? Num continente onde aqui ontem estava 15 graus,
e vocês estão espalhados em todo o Brasil. Provavelmente ontem, em algum lugar onde algum de vocês está, estava a 35, talvez até 40, né? Para vocês entenderem que o Brasil é bastante vasto e tem uma diversidade muito grande de tudo, não só de culturas, mas falando em conservação do vinho, de temperaturas. E nós não estamos preparados nem no transporte, nem na conservação do vinho. E, né, claro, tem alguns lugares que tem adega, que tem climatizado e tudo, mas a grande maioria no Brasil não tem, né? Um pavilhão, é um estoque no supermercado ou num pavilhão. Não adianta a gente depois comprar o vinho no supermercado. Estou usando um exemplo aqui, né? Não necessariamente colocar em casa, não comprar uma adeguinha climatizada e tudo, se ele passou a vida toda no calor. Aí a adega climatizada a gente só vai gastar luz, né? Porque o vinho já se foi de qualquer. Então, nesse sentido, a gente tem que pensar também mais amplo, porque nós lidamos com coisas que nós não conseguimos controlar. E isso precisa ter cuidado, né, de onde vem o vinho, de quem nos vendeu o vinho, de onde a gente compra, como foi o transporte. Claro que o vinho, ele suporta, né, o calor até um certo ponto, tudo isso, mas não dias e dias no calor, né? A questão é o transporte, 4, 5 dias, uma semana, não vai comprometer o vinho. Mas se ficar um tempo prolongado e contínuo, aí sim poderá ser um problema maior. Então, quais são as alterações, as três grandes alterações, defeitos que nós podemos encontrar em um vinho que eu agora aqui rapidamente já acabei falando para vocês? Bom, as alterações são químico-físicas e enzimáticas. Aqui sempre vai ter turvação, ou vai ter algum precipitado, por exemplo, degradação da proteína, que nós vamos ver a cadeia proteica daqui a pouco, ou a precipitação dos cristais de bitartarato de potássio ou de cálcio, que são os cristais do vinho, as próprias oxidações provenientes do contato com o oxigênio, né? Muda de coloração o vinho. Tudo isso são alterações químico-físicas ou enzimáticas dentro de outras várias que nós vamos ver daqui a pouco. Depois nós temos aquelas microbiológicas, bactérias e leveduras que eu comentei, essas são muito mais cabeludas porque não tem como mudar a composição do vinho. Se formou vinagre, ácido acético, formou ácido acético. Não vamos tirar do vinho, né? Se a bactéria lática degradou ácido málico e formou lático em um vinho branco onde eu não queria, fez, né? Se se a levedura Brettanomyces degradou os ácidos cinâmicos e produziu eh, etilfenol, que é o cheiro de estábulo, etc. Né? Tudo isso que eu estou falando a gente vai ver, tá, pessoal? Estou aqui fazendo um resumo do que nós vamos ver. E você vai estar no Mises formou esses compostos com cheiro de estábulo e tudo, de cavalo molhado, que seja, tá ali, né? O que nós podemos é diluir cortando com outros vinhos, talvez. Nós podemos tirar o micro-organismo, a bactéria, a levedura, filtrando ou degradando a parede celular delas com alguns produtos, eliminando. Mas depois que nós tivemos a degradação dos compostos e alteração no vinho e produção de aromas estranhos e que comprometem o vinho, que não é do vinho em si, a gente vai diminuir daqui para frente, mas o problema já está ali e não tem o que fazer, né? Defeitos por seção, também falei aqui, clássico do Buchoné, da rolha. Aqui é sempre alguma coisa que cede um aroma para o vinho. Então aqui não é só isso. Aqui pode ser um tanque de inox ou uma barrica suja, não bem higienizada, que tinha mofo, né? E nós colocamos o vinho dentro e o vinho ficou com cheiro de mofo. Foi uma seção, né? Cedeu mofo, cheiro de mofo para o vinho. E assim por diante, outros compostos que podem comprometer. André, tudo certo por aí? Tudo dominado? Tudo dominado, pessoal quietinho por enquanto, prestando atenção, lembrando Eu aí estou dos falando efeitos. porque, de repente, eu estou aqui há 20 minutos falando sozinho, vocês se foram, né? Só para dar um sinal de vida Ah, aí. tô ligado, tô ligado, tô ligado. É defeito de exceção, sabe? Eu tava lembrando que nós estávamos comentando ontem, inclusive, de fumaça, né? Fumaça. Fumaça. Tipo no Chile, na É, Califórnia, nas queimadas, isso. também, que vem através da uva, né?
Isso. vem através da uva. Bom, vamos lá. Principais alterações originárias da uva. Falando em uva. O clássico, sem dúvida nenhuma, o que a gente mais encontra são as pirazinas. Pirazina é um composto clássico em umas variedades, ou com maior incidência em algumas variedades, menor em outras, que é o clássico típico do aroma de pimentão verde. É aquele aroma vegetal, aquele aroma intenso, que algumas pessoas às vezes acham isso interessante, algumas pessoas acham que o Cabernet Sauvignon, um Carmener, tem ter aroma de pirazina é positivo, mas na verdade é um defeito, e o defeito se chama uva não madura. Gosto de iodo e fenol, que é microbiológico, acontece nas uvas, degradação microbiológico, através alguns tipos de podridões, né? É, gosto de mofo é microbiológico, mas é ligado à podridão da uva. Acético, quando temos ataque na uva de podridão ácida, né? Esse iodo mofado, que é da glomerela, a glomerela. A glomerela é também um fungo que ataca a uva madura, né? Depois nós temos as particularidades das uvas americanas, o cheiro que lembra a uva americana. Isso raramente acontece, mas existem ainda muitas vinícolas que elaboram duas tipologias de vinho, vinhos finos e vinhos de mesa, das variedades americanas ou híbridas. Em primeiro lugar, que legalmente, por lei aqui no Brasil, é proibido chamar vinho fino, né? Se tem misturas de variedades americanas. O contrário, não. Eu posso chamar vinho de mesa se eu tenho dentro, sei lá, Niágara, Isabel com Cabernet Sauvignon, né? Aí pode chamar de vinho de mesa, mas não pode enaltecer o vinho chamando de fino se tem corte de variedades híbridas ou americanas. Então isso em primeiro lugar que é proibido, em segundo lugar que às vezes pode acontecer de ter um tubo, de ter um tanque não higienizado, uma máquina que sobrou um pouco de vinho e completar com o vitis vinifera. Como o cheiro dessas foxadas, dessas americanas, for muito mais intenso, geralmente o antrinalato de metila, que é o aroma que dá esse cheiro da uva de mesa, aquele aroma que quando a gente chega no supermercado e tem cheiro de uva, né? Esse cheiro de uva é do antrinalato de metila, que é, que é o aroma comum dessas uvas comuns, típico dessas uvas comuns. Por isso, isso é considerado um defeito, além de ser, se realmente aconteceu, de ser um problema grave de legislação. Aqui nós temos, do Marco, estou com a garganta seca, aqui nós temos os defeitos provenientes da uva podre, como eu comentei, iodo fenólico iodado, aí depende se é da botrytis cinerea ou se provém da podridão ácida, que daí já nós temos outros defeitos, como o ácido acético, né? Dentre outros problemas que podem acontecer durante a maturação da uva. O simples fato de ter um dia, algumas semanas com muito sol e com muito calor durante o processo de maturação da uva, sol batendo diretamente no cacho, já pode ser uma porta de entrada de vários problemas, pessoal. Por isso que em climas quentes, nós sempre vamos ter uma certa quantidade de folhas que faz sombra no vinhedo. Por quê? Porque se o sol bate diretamente na baga, vai acontecer como a nossa pele quando estamos no sol, vai queimar. E essa queimadura deixa a película mais sensível. Pode uma abelha ir lá furar um passarinho fura qualquer película, né? Ela pode romper se a planta absorver muita água. Pode acontecer alguns problemas aí, né?
oxidar, vai deixar a película amarela. E é uma porta de entrada de muitos problemas, de muitas contaminações, falando somente do sol batendo na uva, né? Inclusive a podridão, a botrytis cinerea, que está ligada também com umidade, calor e umidade. Seguindo aqui, como eu comentei, as pirazinas, os metoxispirazinas, elas são muito comuns no Cabernet Sauvignon, são muito comuns no Malbec, não, pelo contrário, no Carmener, né? Mas essas uvas são mais ricas. Então, quanto mais verde, mais intenso. Mas, por outro lado, nós temos Cabernets, temos Carmeners, que são elaborados com uva bem madura, e nós conseguimos não ter pirazina. São vinhos fantásticos. Por que que geralmente a pirazina no Chardonnay, no Cabernet Sauvignon e no Carmener, elas aparecem mais? Principalmente porque são duas variedades muito tardias. Em todos os lugares do mundo, elas ficam maduras no período que já é outono praticamente. Aqui no Brasil, março aqui em Flores da Cunha, onde eu tô. Se nós formos para Santa Catarina, abril, maio às vezes, já está nevando em Santa Catarina e ainda tem o Cabernet para colher. Se nós formos para Argentina, Chile, principalmente no Chile, que tem mais, né, Carmener, vai ser colhido abril para final de abril, que também já é frio, tem pouco sol. E assim no hemisfério norte também já vai ser colhido em outubro, que no outono praticamente. Então não consegue ter uma super maturação e a dificuldade é maior. Por isso que são em alguns climas específicos onde essas variedades realmente com mais calor, com mais o ciclo mais longo, né? Com mais insolação, que a fotossíntese consegue degradar e eliminar esses aromas mais marcantes que é do pimentão verde. Claro, se nós temos um Cabernet com um toque vegetal que teve uma boa maturação, passou por barrica de carvalho, tem a madeira inclusa, nós não vamos considerar um defeito, porque faz parte dessa variedade. Agora, quando a pirazina, quando o vegetal está bem expresso, isso indica geralmente a uva não bem madura. Mas não é só isso, tá? Aqui vamos fazer um parênteses que é importante vocês entenderem. Uma outra coisa, não é só, não é só a falta de chuva, ou enfim, que vai fazer essa maturação. Aqui eu vou usar dois exemplos. Nós pegarmos o exemplo do Chile, que essa uva fica madura em abril. E pegarmos o exemplo até do Sudeste. Não sei se tem algum produtor aqui, até da região Sudeste aí das novas plantações que tem, né? Sul de Minas, São Paulo, enfim, outros lugares onde está em altitude, onde a colheita é de inverno, onde chove muito pouco no período da maturação. Chega um momento, chega um momento em que a planta ela para de fazer fotossíntese, porque ela entendeu que está frio, está chegando o inverno, que é inverno, e ela concentra por falta da chuva. Isso acontece no Chile em abril. Chile já chove pouco por si. Em abril o sol aparece 9 para 10 da manhã, porque ele tem que superar toda a Cordilheira dos Andes para chegar no Chile. De noite é frio, 8, 7, 8 graus. De dia esquenta para 20 e pouquinhos graus entre o meio-dia e as 2, 3 da tarde. 4 horas da tarde, o sol já se põe do outro lado, nos pré-Alpes, não, cordilheira da pré-cordilheira. Então tem pouco tempo de sol nessa época do ano, chove pouco, a videira já está quase entrando em dormência, as folhas não estão mais verdes, estão começando a amarelar, né? Não tem fotossíntese, mas a uva está no pé sadia, tá boa, e vai murchando. E quando concentra o que tinha lá dentro. Se a uva não estava bem madura, claro, vai ter 14% de álcool, mas tem pirazina. Como que um vinho tem 14% de álcool tem vegetal? Se teoricamente está madura, mas não está madura, está concentrada, está desidratada.
Então, desidratou, concentrou o que tinha quando a uva não estava bem madura. E a pirazina é um desses compostos, né? Ela concentrou açúcar, teve mais álcool, teve mais cor, mais estrutura, porque a proporção líquido parte sólida é menor. Então, mas consequentemente, se não foi aquela maturação regular como deveria ser, vai ter esses aromas de pirazina mais intensos. Bom, isso também é genético. Merlot tem, mas é menos. Shiraz tem muito pouco, para nada. O Malbec tem muito pouco, né? Tanto que nós pegarmos os Shiraz do Chile e da vinha de colheita de inverno, vocês vão perceber que não tem pirazina. Tem estrutura, tem potência, tem muito álcool, cor, muita fruta, mas não tem a pirazina. Bueno, nós vamos seguindo aqui. Aqui, até só por curiosidade, estou vendo essa foto dessas uvas. Esse momento dessa foto, isso tem um nome. Se chama invaiatura em italiano. Se chama pintor em português. É o momento do pintor. Pintor quer dizer o quê? Que a uva está começando a concentrar os polifenóis, os taninos. Está começando a ganhar as antocianinas. Está começando a maior concentração de açúcares, que é a maturação da uva. A partir desse momento, começa um momento muito delicado. São os últimos 30, 40, 50 dias, eh, ou 60 vezes antes da colheita, depende da variedade e para que ela vai ser usada. Se vai ser um base espumante ou se vai ser um vinho de guarda, né? Mas é a reta final da maturação da uva e é o momento que a gente precisa ter muito cuidado, porque é a partir desse momento que entra as podridões no cacho, a partir do momento que tem açúcar. E esse açúcar sai por algum motivo, ou porque rompeu, porque um passarinho furou, porque a abelha, ou porque o cacho está muito compacto, choveu demais, estourou, e tudo isso vai comprometendo, entrando podridão. Mas aqui, só como curiosidade, essa é a formulazinha da pirazina que nós não vamos pedir na prova, então tá tudo dominado. Seguindo, aqui de novo, os vários, os vários tipos de pirazina, mas vai lembrar sempre vegetal, erva cortada, pimentão verde, né? Limiar de percepção é muito baixo, nos tintos de 2 a 16 nanograma por litro, né? 9 zeros, 2 a 8 nanogramas nos brancos, o branco é mais sensível, mais fácil de perceber, mas é muito mais comum em vinhos tintos. Isso indica a uva não bem madura. A uva não bem madura, que não ocorreu a fotossíntese da forma como tinha que ter ocorrido. Menos maturação, mais herbáceo, vinhedos que não tem muita insolação, mas isso eu não quero dizer sol direto no cacho. Eu quero dizer sol no vinhedo. Um vinhedo que está lá num buraco, que pega pouco sol, ou um vinhedo que está mais ensolarado, que acontece mais fotossíntese. Quanto mais fotossíntese, mais exposição à luz, mais vai degradando as pirazinas e melhor, mais frutado nós vamos ter o vinho na sequência, né? No momento que a gente vai elaborar e degustar. Até porque a pirazina ela não se concentra no suco, pouca coisa, ela se concentra na película. E quando nós vamos fazer um vinho tinto, com essas variedades que tem pirazina, nós vamos ainda por cima macerar, deixar em contato com a casca durante a fermentação por alguns dias ou semanas. Isso vai só extrair mais pirazinas, vai extrair mais problemas. Por isso que nós temos que estar atento sempre com a maturação da uva. Claro que isso é a luta do dia a dia, né? Não é uma escolha. Eu quero colher uva madura e pronto. Depende do terroir, depende do clima daquela região, depende daquela safra. Como foi o clima naquela safra, se foi muito chuvoso ou menos chuvoso, mais sol, menos sol, mais calor, mais frio. Tudo isso, claro, vai influenciar diretamente no processo de maturação e na composição da baga, do suco do mosto, para depois nós fazermos a vinificação e transformarmos o vinho, né? Mas os aromas herbáceos não são só
da pirazina, pessoal. Às vezes a gente vai tomar um Shiraz enquanto Roma herbáceo. Estou usando exemplos aqui de coisas, né, para vocês entenderem. Ou vai tomar um vinho, um outro tipo de vinho e um Chardonnay vegetal, sei lá, né, que é muito mais difícil em relação a um Sauvignon Blanc, que ele já tem a veia pirazina por causa do Cabernet, a mãe do Cabernet Sauvignon, né, onde nasceu a pirazina. Enfim, pode ser também por folha triturada, erva cortada, né? Pode ser que a gente vai colher com máquina e cai as folhas dentro são esmagadas e maceradas juntos. Pode ser por um composto chamado hexanol, que é uma ação enzimática que acontece durante o momento que a gente colheu a uva até o momento da uva chegar na vinícola, né? São compostos enzimáticos que produzem hexanol, que é o hexanal, depois se transforma em hexanol, que é um aldeído, e que tem aroma vegetal, herbáceo, né? E isso acontece quando a gente colhe a uva, principalmente com máquina, e ela leva horas para chegar até na vinificação. É, então, e o limiar de percepção é sempre é muito muito pequeno, mas que ou melhor, é, a quantidade é muito pequena, né? E o limiar de percepção também, a gente, com pouca quantidade, a gente já percebe. Isso também pode vir junto com algum amargor no vinho, principalmente quando isso é dado não por nada disso que eu falei até agora, mas pelo engaço. O cacho da uva, na hora de desengaçar, tirar o grão do cacho, você não está bem regulada a máquina, você não tem tecnologia, isso pode acontecer que caia engaços dentro da vinificação, e por sua vez o engaço é verde, ou na prensa ou na maturação, na hora de prensar, espremer a uva ou de fermentar, macerar, podemos extrair o verde, o vegetal do engaço que vem junto com amargor também. Então são todos detalhes que devem ser levados em consideração, né? Os aromas pré-fermentativos, como eu comentava antes, quer dizer, pré-fermentativo quer dizer antes da fermentação, o momento que a gente colheu a uva até o momento de vinificar, né? O hexanal que eu comentei para vocês, degradação dos lipídios, a uva ela tem uma, uma composição lipídica, né? Gordurosa na cera, na parte externa, e isso com o calor pode ser degradado através da lipoxigenase dessa enzima e produzir esses aromas desagradáveis, né, principalmente ligados, como eu comentei agora, ao vegetal. André, eu vi que alguém levantou a mão aí, pessoal. Isso. Vocês precisam escrever para fazer Isso, uma pergunta. eu já solicitei ali, eu já Ah, perfeito. solicitei. E além disso, agora eu quero te fazer umas perguntas aí para você descansar um pouquinho e para Ah, agitar, vamos fazer uns barulhos aqui na aula agora. Ontem, Edgar, eu degustei no nosso curso aqui em Santa Maria dois vinhos chilenos, e tu estava falando de pirazina, né? Engraçado que eu uhum, degustei um vinho top, top, um vinho assim, um Gran Reserva Carmenere chileno, que é um vinho que sim. custa mais de R$ 130, com muita pirazina. Muita pirazina. Assim que todo mundo, o E com a pessoal graduação alcoólica, provavelmente o álcool Isso. 14,5. É, um vinho assim de vai ser mais de R$ 130, um Gran Reserva novo, inclusive, 2023, que eu comprei especialmente para esse curso. E o pessoal, todos os alunos, inclusive, identificaram. Depois eu degustei também, Edgar, um outro Carmenere, baratinho, de 35, Uhum. R$ 40, um famoso gato negro, Black Cat. Termo. Pois é, e ele não tinha pirazina. E o baratinho não tinha pirazina e o caro tinha pirazina. Explica aí por que que pode acontecer isso. Claro, isso aí é muito comum. É muito comum. Bom, em primeiro lugar, que existe uma técnica de elaboração de vinhos chamada termovinificação. Uma técnica muito usada no Chile, na Argentina, no Brasil, no mundo todo, mas principalmente no Chile. É uma técnica onde, se vocês pegarem, e podem fazer um teste,
Vão no supermercado, compram lá o reservado, o famoso reservado, mas não só esses. Aqueles vinhos chilenos abaixo de R$ 50 e experimentem comprar um Cabernet, um Carmener, um Merlot, um Shiraz, e se tiver outra variedade, três, quatro variedades da mesma safra e da mesma vinícola. Coloquem eles na taça e vocês vão perceber que todos eles são uma cor muito violácea viva. Em primeiro lugar, vocês vão perceber que eles não são velhos, eles são de 23 para frente como safra, a não ser que o importador empacou o vinho e não vendeu, que daí é outra coisa. Eles são todos com uma cor muito bonita, viva, todos eles muito frutado, tutti-frutti, com o mesmo aroma, todos parece o mesmo vinho. Na boca ele está redondo, tem uma madeira, uma baunilha, uma madeira agradável. E vai tomar, ele desce fácil, não é um vinho muito estruturado, né? Porque essa técnica, que se diz, como se fala, termovinificação, ela submete a uva esmagada, né? A uva desengaça, esmaga, essa massa de uva, antes da fermentação, passa por um sistema como se fosse uma pasteurização, para vocês entenderem aqui. Poucos minutos, segundos, a 80 graus, mais ou menos, aqui estou resumindo, né? Então, nós pasteurizamos essa massa. Essa massa, o calor, o que que ele faz? O calor, ele extrai. Ele extrai o quê? Cor da casca. Mas não extrai tanino, por isso que o vinho é leve. Porque o tanino não é... Ele não se hidrolisa na água, né? Não é diluível na água. Precisa ser álcool ou outros compostos, né? E o calor até extrairia tanino, mas é muito rápido. Que é uma pasteurização assim, flash. Então, nós extraímos uma massa de uva a 80 graus, que logo ela é degrada, ela é, no trocador de calor baixado para em torno de 45, 50, entra enzima para extrair mais compostos da casca por alguma hora, e depois isso tudo é prensado, separado, líquido do sólido. Então, em questão de 2 horas, da uva que chegou na vinícola, nós vamos ter um suco, um mosto de uva tinto, super tinto, neutro. O calor, ele quebra a pirazina. O calor, ele degrada a pirazina nesse processo. Então, nós eliminamos esse odor e toda a fermentação, todo o aroma fermentativo vai ser aroma secundário, aroma proveniente da cinética da levedura, porque nós praticamente pasteurizamos o mosto. Não vai ter mais interferência do vinhedo. Não vai ser mais um vinho que representa o terroir, que nós queremos falar assim, né? Mas, por outro lado, cria um vinho comercial, cria um vinho mais industrial. Não tem nada químico aqui, tá, pessoal, até agora. Nem não vai ter. Simplesmente é um vinho feito para não ter problemas, né? Sem nada químico, é só tecnologia. Depois esse vinho, durante a fermentação, que fermenta sem a casca, porque ele já está tinto, você coloca lá tabuinhas dentro, staves, pedaço de carvalho, chips para ganhar o aroma. Em seguida, depois da fermentação, estabiliza em garrafa. Então, ele mantém todo um padrão. Diferente daquele quando ele pagou mais caro, que é um processo que precisa mais tempo de guarda, que é um processo que precisa botar numa barrica de carvalho, que é um processo de vinificação tradicional e que não acaba não degradando a pirazina. Mas com certeza, né, André, aquele vinho que tu pagou mais caro, ele tinha muito mais estrutura, mais corpo, mais tanino, mais presença de boca, mas infelizmente a presença da pirazina, correto? Exato, exato. Inclusive, essa que era a ideia da aula para mostrar, conseguir mostrar e 99% às vezes a gente dá sorte, né? A gente compra o vinho, já sabe qual é, e a pirazina já tá ali, e a gente não precisa nem falar para os alunos, a pirazina já tá ali, né? Edgar, uma pergunta de uma aluna aqui, tá? Em caso de maceração a frio, numa prensa delicada de uvas como Cabernet Franc, ela vai liberar mais pirazina? Mas vamos lá, vai liberar menos. Mas assim, primeiro lugar, que a maceração a frio, quando se faz por 2, 3 dias, de 1 a 4 dias, que é a criomaceração, para depois começar a fermentar e aí ter o tempo de fermentação normal, né? Se nós anteciparmos isso e fizermos uma criomaceração e a uva não está bem madura, com certeza. Por isso que se recomenda fazer criomaceração ou maceração pré-fermentativa
somente em vinhos, em uvas que estejam bem maduras, senão é um problema. Então, geralmente você faz em uvas bem maduras, geralmente você faz um Pinot Noir bem maduro, geralmente você faz um Sauvignon Blanc para extrair mais aromas, né? Você faz também em Cabernet Franc, você faz também em Merlot, você faz também em muitas tintas, mas ela precisa, o enólogo precisa conhecer o vinhedo e conhecer a uva, ela tem que estar boa. Porque tudo que o fato de deixarmos mais tempo na maceração, por isso que você faz uma maceração a frio para não fermentar. Isso é para extrair coisas, principalmente polissacarídeos das cascas, para dar mais volume de boca, dar mais tempo de contato à casca para extrair mais couro. O tanino ainda não está sendo extraído porque precisa do álcool. Eh, mas, consequentemente, também, infelizmente, se a uva não tem coisas negativas, como é a pirazina, também vai extrair mais, com certeza. E isso aí, Edgar, tu falou, eu vi que tu não comentou de branco, né? Assim, e agora tu falou de branco, né? É o risco também de você pegar das brancas o Sauvignon Blanc, se não tiver bem maduro, e você começa a fazer Sim. extração a frio, né? Eu não sei se tu quer comentar um pouquinho o porquê que a Sauvignon Blanc é a que tem mais risco de apresentar esse aroma entre as brancas. Quer comentar alguma coisa? Sim, porque a Sauvignon Blanc é a variedade mais pirazínica que tem, que são os tióis com pirazina, que é o mesmo vegetal que depois se transferiu para o Cabernet Sauvignon, né? Então, o Sauvignon Blanc, muitas vezes a gente busca não só aspargo, broto de tomate, a parte pirazínica vegetal, mas também uma fruta, maracujá, goiaba e fruta, né? Isso tudo, claro, vem do vinhedo. Então, o enólogo tem que estar atento no vinhedo para saber se ele vai fazer ou não a criomaceração. Detalhe, que uma criomaceração extrai o que está na planta, extrai mais, né, o que tem na casca, né? Tem mais contato com oxigênio, então pode oxidar. No caso das brancas, pode extrair mais do vegetal, vai dar um toque mais vegetal no vinho e mais, inclusive, dá mais cor, mais amarelado, com algumas oxidações, porque extrai mais tanino. Eu falei que não extrai tanino. Não extrai tanino considerável, mas trai uma pequena parte de tanino de polifenóis que eles depois podem se oxidar, eles viram oxidados, né? Porque eles são os antioxidantes, eles se oxidam e fica amarelado o vinho branco. Outro detalhe também é a contaminação. Se a uva não está bem, tem algum problema de podridão, não se pode fazer a criomaceração. Então, tudo isso precisa ter cuidados, né? Um outro ainda mais grave, tanto em tintos como em brancos, mais tempo em contato com a casca, mais vai extrair potássio. E se extrai mais potássio, consequentemente, pH sobe. Né? E a acidez é um pouco baixa, mas o pH sobe e o vinho fica menos estável. O vinho dura menos no tempo. Então, são todos os cuidados que o enólogo vai levando durante o processo, desde a maturação da uva até, até o momento da vinificação, enfim, até o final praticamente da vinificação, né? Mas vamos fazer o seguinte, pessoal. Só continuar mais um slide aqui, ou melhor, vamos fazer o seguinte, vamos abrir a amostra 1 e 2 para nós continuar a aula aqui, né? Que fala justamente disso que nós estamos comentando. Então, eu convido vocês a abrirem a amostra número 1 e número 2 e colocar em duas taças. O André já tinha adiantado, eu não sei onde é que eu botei o meu agora. Deixa eu ver aqui, tá aqui. E vocês vão precisar de um abridor, tá? Porque dentro da tampinha branca aqui tem um outro tampão. E para não quebrar a unha, vai ser preciso a parte de trás do abridor, ou o próprio abridor, para poder tirar essa tampinha. Então vamos servir a tacinha um e 2. E a gente vai vamos degustar esses dois vinhos juntos. Não tomem ainda, né? Ah, detalhe, vocês vão perceber que vai ter tanta porcaria aqui, né? Mas também vai ter coisa boa, talvez, no meio. Mas todos eles vocês podem tomar, tá? Ninguém vai morrer se tomar o vinho. Eles são preparados, mas nada aqui vai fazer mal para vocês. A única coisa é que vocês não vão gostar de algumas coisas. Então, número um
E número 2, já servi os meus aqui. Posso continuar, André? Sim, podemos seguir. Vamos seguir com slide ou vamos seguir com degustação? Não, vamos seguir com a degustação. Eu vou abrir a telinha aqui para ver. Ah, Para ver. confere, abre a um e a 2 ao mesmo tempo. Um e a dois ao mesmo tempo, uma tacinha do lado da outra. Agora eu estou vendo vocês aqui. Assim, vejo quem faz cara feia pro vinho ou não. Inclusive, você falou em fazer cara feia para o vinho. Lembrando que algumas vezes nós estamos tão acostumados, né, a degustar pequenos defeitos ou alguns defeitos que se tornam, às vezes, erroneamente como tipicidade, que nem faz tanta cara feia, né? Porque às vezes começam a se Sim, o cara acha acostumar. que é isso aí, né? Bom, número um, pessoal. Coloração dele tem uma pequena evolução, mas normal. Bom, vamos partir por cor, né? Limpidez. Tá límpido, um pouquinho turvo, mas nada em suspensão. Número 2 mais límpido ainda, menos turvo. Olha a Liz e o choro aí. Não tava vendo tudo bom. Agora que eu tô vendo uns e outros aqui conhecidos. Então, número um, vamos colocar no nariz e vamos se concentrar. Depois, pessoal, ainda hoje eu vou postar no grupo que vinho era no sentido Cabernet, Merlot, sei lá, e qual é o defeito, tá? Vocês podem agora botar ali, número um, defeito tal. Se não tem defeito, melhor, vamos tomar. E até o 8. Depois eu vou mandar essa tabelinha para vocês, né? Que ela vai ficar gravada, se alguém quiser voltar e tal, né? Vai poder continuar. Então, número um, se concentrem e vamos ver o que que vocês conseguem achar aqui. O importante é colocar na boca também, tá? Na boca tem, ele não é tão estruturado, tem uma boa acidez. Depois nós vamos falar deles, tá? Vamos só degustar os dois aqui. Depois nós voltamos e falamos de cada um. O número dois, tem um aroma bem característico, mas mais intenso. Parece que tem algo a mais até aqui, né? Na boca, na boca, aqui na boca teve algumas coisas. Secou, primeiramente secou o meio da língua, secou a boca, depois começou a salivar. Muito desagradável. O que que nós temos aqui? Detalhe, eu quero que vocês vão memorizando tudo que nós vamos falando aqui, eu e o André. Vocês precisam memorizar por quê? Porque depois, quando vocês estiverem sozinhos, vocês têm que procurar isso no vinho. Aqui nós temos dois vinhos vegetais com pirazina. O primeiro vinho, um pouco menos intenso, mais para mais para um pimentão assim específico, mas tem fruta também. Tem um frutado, uma fruta cozida madura. Mas esse vegetal, ele tá bem intenso, atrapalhando, quase refresca o nariz, quase um mentolado praticamente, né? Você bota no nariz e ele refresca o nosso nariz. Na boca, ele é ralo, leve e tem uma acidez bastante acentuada, mas uma acidez que não chega a ser assim absurdamente complicada, mas está desequilibrado. Porque aqui nós temos um vinho com uma uva colhida num ponto de maturação alguns passos a menos do que deveria ser. Aqui nós temos um vinho com aproximadamente 12% de álcool, mas que teve uma maturação mediana. Então, é um Cabernet Sauvignon, os dois são Cabernet Sauvignon,
Um vinho que esse vegetal ficou incomodando e, consequentemente, a uva não bem madura, a acidez. O número 2, que é mais vegetal ainda, bastante vegetal, tem aqui até outras ervas, como aquele, ou não erva, lembra sabe aquele bichinho fede-fede verde, que a gente aperta ele fica fedendo, ele encosta na gente e fica fedendo? Isso é um sentor de vegetal, né? Não porque o bicho é verde, mas porque, porque ele dá esse aroma característico, né? E mais, esse vinho aqui nós vamos perceber na boca o defeito maior, porque além de ser a uva verde, não bem madura, foi extraído demais, e a extração demais que foi de tanino não bem maduro, tanino verde. Consequentemente, também a uva verde aumentou a acidez. Então, nós temos acidez muito alta, tanino verde que vem no primeiro ataque, seca a nossa boca, porque ele é agressivo, ele é adstringente, ele não é tânico. Dá esse secor na boca, essa agressividade. Depois vem a salivação muito intensa, mas que incomoda aqui do lado porque a acidez está muito alta, né? Então, é vegetal, adstringente e muito ácido, coisa que o primeiro não tinha essa adstringência. Tinha só um toque de vegetal um pouco menos intenso, mais comum, ou não é mais comum de encontrar em vinhos, né? Mais comum de encontrar. O número 2 é mais difícil, porque encontrar um vinho igual do número 2 no mercado, aí tem que dar um prêmio para o enólogo, mas não é que não se encontra, tá? Se encontra razoavelmente, e é isso que eu quero que vocês façam. Vocês vão perceber que ao longo da nossa degustação tem alguns compostos que não são esses ainda, que eu exagerei um pouco mais na dose do composto, porque eu quero que vocês identifiquem e memorizem. Tem outros que são mais suaves para vocês que se acostumando com o que tem no mercado. Então, esse é o objetivo de nós irmos entendendo aqui, né? Depois a gente vai para frente e vamos entender outros problemas que podem acontecer. Basicamente, hoje vai ser uva e entrada da fermentação, para depois na próxima aula ver muito problema microbiológico. Se vocês têm mais do que uma taça aí, vão deixando de lado, que daqui a pouco a gente volta e vai experimentar de novo. André, alguma pergunta? Não, Edgar, tranquilo. Inclusive, ficou bem claro essas duas amostras aqui, tá bem interessante. Sim, elas são todas elas são didáticas, né? A ideia realmente é, ajeitar aqui a minha bagunça, é fazer vocês entenderem. Esse aqui o objetivo principal, né? E a aula nós poderíamos ter gravado ela num outro momento e só largado para vocês. Mas o objetivo também não é esse, é discutir, né? Aqui eu falando, vocês identificando na taça agora, daqui a pouco uma pergunta, alguma coisa, né? É a parte mais interessante da aula ser assim, mais dinâmica. Bom, vamos lá, seguimos. Depois nós vamos para mais dois para mais dois vinhos. Outros problemas que nós encontramos ainda no suco, antes de começar a fermentação, é a case oxidásica. É uma das oxidações que ocorre, que dá o escurecimento no mosto, no vinho em que está a elaboração, branco, e a cor amarelada no branco e um vermelho amarronzado no tinto, que é por causa de uma enzima chamada lacase, presente nas uvas botritizadas. Bom, o que que é a botrites? Vamos lá, porque talvez nem todo mundo conheça, né? Botrites é um fungo, aquele da podridão cinzenta, aquele mesmo fungo que vocês deixarem na fruteira, uma fruta, uma maçã, um pêssego, alguma coisa, com o passar do tempo, ela vai apodrecer e vai ficar com todos os pelinhos de mofo cinzenta, né? Então, a podridão cinzenta, que é a botrite cinerea, que está no ambiente onde tem calor e umidade. E isso acontece na uva, um cacho de uva íntegro, bonito, não compacto, dificilmente ele vai apodrecer. O fungo está aqui. Quando então que acontece o problema? Quando estoura o grão.
Quando estoura o grão? Quando tem muita água no solo, quando chove demais e a baga está compacta, estoura, se rompe, sai suco e o fungo vai lá e come o suco. Esse suco é ácido, escorre no cacho, degrada a casca, a película de outros grãos na sequência e o fungo toma conta e talvez toma conta do cacho inteiro. Quando o cabaga estoura, quando uma abelha fura, quando o cabaga estoura, quando o cacho é muito compacto, como um Pinot Noir, como um Gewürztraminer, como um Pinot Grigio, né, como um Sauvignon Blanc, variedades que os grãos não são muito soltos, como o Merlot, como o Cabernet, né? Também estoura quando um passarinho vai lá e fura, que tem pode ter muito esse problema. Enfim, são uma chuva de pedra, são vários momentos durante a maturação que pode acontecer a entrada dessa podridão. Até mesmo, aqui indo mais longe, no momento da floração, quando lá em nosso caso aqui em novembro, antes, outubro para novembro, tá se formando a baga bem pequenininha, tem o útero, né, da baga, vai fecundar, ele está aberto, os pistilos estão aqui com o pólen, que a videira se autofecunda. Se nesse momento aqui dentro o clima não está legal, está muito úmido, entra o fungo, o cacho se fecha com o fungo e quando tem açúcar lá na frente ele pode começar a dar problema e apodrecer. Então, são uma série de momentos que pode acontecer isso, né? Então, nós precisamos cuidar, principalmente na qualidade da uva. Isso é fundamental. Vocês já ouviram falar muito disso, que o que faz um vinho de qualidade é a uva. Por isso que eu estou repetindo muito aqui. Bom, seguindo, aí nós vamos começar, durante a fermentação, nós começamos a ter outras coisas aqui que podem nos causar problemas, né? Vamos supor que nós temos a uva toda boa, boa de qualidade, que como tinha que ser, e nós vamos começar a nossa fermentação. Então, quem faz a nossa fermentação é um bichinho chamado levedura. Em primeiro lugar, nós podemos ter a levedura nossa, a levedura que eu coloquei no vinho, né? A levedura Saccharomyces cerevisiae adicionada, ou nós podemos ter a levedura natural, no caso, a colocada também é natural, ou autóctone, a levedura que veio com a uva. Só que com a uva, eu já falei desde o início, nós não temos só a Saccharomyces cerevisiae, que é o que menos tem. Com a uva nós temos 17, 18 tipos de leveduras. Dentre elas, Saccharomyces cerevisiae, Brettanomyces, Pichia, Cândida e várias outras. E não temos só a levedura, temos também, quem que nós temos? Nós temos as bactérias. Então, tem bactéria cética, de vários tipos, enfim, outros fungos, fungo da botritis. Tudo isso nós precisamos selecionar. E como que nós vamos selecionar se nós espremermos a uva e deixarmos fermentar assim? Vai fermentar o primeiro micro-organismo que tiver dominando o meio. Por isso que é muito importante a adição da levedura selecionada, para evitar isso não quer dizer que é garantido, pelo menos evita uma série de problemas, né? Mas tem outros que, independentemente da levedura, eles podem aparecer durante a fermentação, que é o famoso reduzido, famoso cheiro de ovo podre, de cebola, de chucrute, de repolho, né, fermentado, enfim, que são os derivados dos compostos de enxofre, de cebola. E isso tudo, pessoal, tá ligado por uma deficiência da levedura, ou melhor, por uma falta de alimentação para a levedura. Olha só esse quadro que está na frente de vocês agora. Esse quadro representa, no fundo, um ovo, nessa forma oval, uma levedura com um pequeno círculo, que é uma levedura tendo um filhinho, uma levedurazinha. Está se propagando, a levedura se propaga exponencialmente, né? Imaginem que dentro de uma fermentação, enquanto somos num tanque de inox e ele está fermentando. Dentro de um tanque de inox fermentando, nós temos quantas leveduras vocês acham que tem? Essa é uma pergunta que eu poderia fazer para vocês. Quantas leveduras vocês acham que tem dentro de um tanque
de inox durante uma fermentação. Ah, mas vocês vão me perguntar quantos litros tem o tanque? Bom, vamos fazer diferente a conta, senão vai faltar número, vai faltar zero aqui. Quantas leveduras por 1 ml tem dentro de um tanque? Por cada ml de mosto de vinho fermentando. Nós temos aproximadamente entre 3 e 8 milhões de célulazinhas por ml. Então pode ter trilhões dentro de um tanque. Dessas bolinhas que vocês estão vendo aqui, ó, dessa levedura aqui. Nós temos 3, 4, 5, 6 milhões de células, quando a fermentação está boa, é plena, de levedura fazendo a mesma coisa por ml. Então é um controle muito grande que nós precisamos ter. E o que que a levedura faz? Dentro da levedura acontece o ciclo de Krebs. A levedura, ela não só vai lá que nem um bichinho, come o açúcar, né, que está aqui entrando aqui, ó, come o açúcar e coloca para fora gás carbônico, álcool e calor. Bom, esse é a via da glicólise e é uma coisa que a levedura faz. Que nós acabamos ouvindo falar muito disso porque, óbvio, é o principal. Depois da água presente no suco, o que tem de maior quantidade, depois que degradou os açúcares, né? No suco nós temos maior quantidade de água e açúcar. Tipo água, 80%, 20% de açúcar. Mais uns quebradinhos de outras coisas. No vinho fermentado nós temos 80 de água e 12, 13, 14, 15% de açúcar. Então isso, mais ou menos, né? Isso você fala muito porque é o principal. Só que a levedura tem todo um metabolismo secundário, é como se fosse um motor, né? É como se fosse um nós, ou um motor, vamos falar um exemplo aqui, né? Para ela ficar viva, para ela fazer isso que nós queremos, produzir álcool, ela precisa estar bem alimentada, ela tem que estar sadia, ela não pode estar doente, ela não pode estar com fome, ela não pode estar estressada, ela não pode estar gripada, né? Tô chutando aqui coisas. Então nós precisamos tê-la muito viva ali dentro, porque além de produzir o álcool, o metabolismo secundário das leveduras produz todos os aromas, positivos e negativos. A não ser que o aroma veio do vinhedo, que nós já vimos, com um problema, né? A não ser que o aroma venha da uva quando ela é aromática. Alguma parte, como Sauvignon Blanc, Moscato, Gewürztraminer, que a uva tem aroma, então também aporta junto com isso. Mas vamos lá, pega um Chardonnay, pessoal. Vocês já comeram uma baga de Chardonnay, de Cabernet, de Merlot, de Tannat, de Shiraz, de Riesling, de Pinot Noir? Bom, se vocês não fizeram isso, convido vocês a falar com o André ou com a Rose, que deve estar aqui, porque nós temos um curso presencial aqui em Flores da Cunha, de 3 dias, quinta, sexta e sábado, na semana seguinte do carnaval, que eu não me lembro a data, depois o André escreve ali no grupo, que é o curso 4, que é degustação de bagas de uvas e cortes. O curso é feito aqui exatamente na Universidade de Caxias do Sul, porque nós vamos colocar na frente de vocês 22 tipos de uva, variedades de uva, e nós vamos degustar essas uvas tecnicamente, aprender a degustá-las tecnicamente, conhecer cada uma delas e tomar o vinho delas, de cada uva. De, não só que eu fiz, de vários lugares, né, óbvio, para que vocês possam entender como funciona esse bichinho aqui. Por que que um Chardonnay não tem aroma de nada e de repente tem damasco, mel, abacaxi, banana? Por que que um Merlot não tem aroma de nada, absolutamente de nada, a uva só é doce e ácido, e de repente no vinho tem fruta vermelha, tem amora, tem cereja, né? Tem fruta cozida depois lá na frente, né? Por que que, de onde é que vem, de onde é que vem tudo isso? Isso vem do aroma do metabolismo secundário da levedura. Nós vamos ver isso nesse curso. Depois, se vocês tiverem disponibilidade, ainda dá para se organizar, né? Aqui, se hospeda aqui, o curso, para quem é novo aqui, nunca participou, começa quinta de tarde e noite, sexta dia todo, sábado dia todo, né? Inclui almoço, jantar de encerramento, tudo. É bem bacana.
e vocês vão conhecer o mundo da vitivinicultura, né? E nós vamos no vinhedo, inclusive, fazer degustação de uvas, além da sala de aula. É bem bacana. Para aprofundar mais isso que eu estou comentando aqui. Então, vamos voltar para cá. O metabolismo aqui da levedura, ele vai produzir ésteres, né? Que são os aromas. Abacaxi, banana, pera, maçã verde, algumas flores que são álcools superiores. Tudo que é frutado, que se vocês encontram no vinho frutado, nasce da levedura. Por isso é que se nós errarmos a levedura e deixarmos uma levedura que não produz isso ou uma bactéria, não vai ter esse aroma. A levedura também produz um pouco de ácido acético, que numa pitada de ácido acético que todo vinho do mundo tem, produzido pela levedura, dá frescor, né? A levedura também produz glicerol, glicerina, que deixa o vinho mais redondo, né? Produz de acetil, que dá aquele aroma, às vezes, amanteigado, que não necessariamente vem da fermentação malolática. Todos os aromas através dos aminoácidos, mas a levedura também, para fazer isso, precisa de nutrição. E se nós não damos a nitrogênio para a levedura, natural ou adicionado propositalmente, se nós não damos tiamina, que é vitamina B1 para a levedura, se nós não temos os aminoácidos suficientes para a produção dos aromas, a levedura, e se nós estamos com a levedura num ambiente muito frio, muito calor, né? E que não está na temperatura dela, se nós estamos acabando os açúcares, essa levedura começa a produzir outras coisas, começa a comer outras coisas. E quando ela degrada dois tipos de aminoácido, que é a cisteína e a metionina, que tem enxofre na cadeia química deles, né? Da composição química, que isso está presente na uva, tá? Essa levedura produz H2S. O que é o H2S? Ácido sulfídrico. Ácido sulfídrico não é ácido sulfúrico, mas é nesse caminho. É um gás, não é um líquido, é um gás, ácido sulfídrico, que não vai matar ninguém, mas que tem cheiro de ovo podre, de repolho, de chucrute, de fedorento, de pano sujo, que é o famoso reduzido, pessoal. É o famoso reduzido que nós encontramos durante a fermentação e que é facilmente eliminado tratando a levedura, dando comida para a levedura, logo urgente durante a fermentação, dando um pouco de oxigênio para se multiplicar e assim por diante, para nós diminuir essa carga de redução, né? Para deixar a levedura boa para fermentar. O problema tá que esse é o momento da fermentação. A partir do momento que acabou a fermentação e nós temos dentro da levedura, nós temos dentro do vinho a levedura meia morta, ela ainda está atuando, ela vai começar a produzir um segundo composto, que são os mercaptanos. E esses não saem mais do vinho, porque se nós pegarmos só o reduzido aqui, né, só o cheiro de o H2S, cheiro de reduzido do pano sujo de alho, e deram umas oxigenada no vinho, ou enfim, trasfegarmos o vinho, eu consigo eliminar uma boa parte desse odor, mesmo depois que a levedura morreu. Agora, se passar alguns dias, essa degradação começa a produzir esses aromas que são os mercaptanos. E esses mercaptanos são derivados do ácido sulfídrico, não, não sai mais do vinho. E é aquele vinho que nós vamos abrir, podemos botar ele decantar dentro de um decanter desse tamanho, podemos aerar ele 10 dias e ele vai continuar reduzido, porque ele não sai, né? É o reduzido do processo fermentativo. Não é o vinho fechado. Não é o vinho reduzido de colocar no decanter porque ele ficou 5 anos na garrafa e ele está fechado. Não, não é isso. É um problema microbiológico, né? Que vai dar esses aromas disso que vocês estão vendo aqui na frente de alho, de podre, de chucrute, né? E que se não eliminado vai formar os mercaptanos e aí o bicho pega, né? Aí não é
nada agradável. Bom, André, alguma pergunta até aqui? Sim, Edgar, tem aqui uma pergunta, tu vai ter que ser um pouco breve, que é explicar um pouquinho, o pessoal está perguntando sobre, né, esses alimentos das leveduras. Se tu conseguir explicar rapidamente como faz um pé de cuba, eu acho que vai responder as duas perguntas ao mesmo tempo. A primeira é sobre os alimentos da levedura, se elas são adicionados ou estão no mosto, né? E a segunda pergunta Uhum. é, em caso do mosto pobre, né? Seria um aditivo vínico em formato de açúcar. Que tipo de aditivo seria um mosto concentrado, por exemplo? Tu consegue responder? Acho que se tu responder como se faz um pé de cuba rapidamente, que a gente está com o horário, né? Sim. Acho que tu responde as duas. Bom, vamos lá, pessoal. É só uma coisa enquanto. Daqui a pouco, depois dessa da pergunta, nós vamos degustar os dois vinhos de novo, tá? Para quem não está usando 8 taças, para quem vai lavar a taça, passa uma boa água, tá? Porque senão vai marcar bastante aqui. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, que a levedura tem duas leveduras, dois micro-organismos. Os que estão no vinhedo, que eu não sei se é só a levedura, não sei se é boa, não sei se é ruim, que se eu espremer a uva e deixar o copo cheio de suco, ela vai fermentar. Vai fazer um vinho. Ou não, vai fazer um vinagre. Pode ser. Vai fazer a fermentação espontânea, vai degradar açúcar, vai fazer tudo isso que eu falei ali, mas ao mesmo tempo ela pode morrer no caminho, sobrar açúcar residual, morre uma, começa outra. Então, nós precisamos usar a levedura selecionada para ter um controle. Levedura selecionada, quando chega para nós, é o mesmo pozinho que quando vocês vão fazer o pão. Aquele pozinho de levedura seca, nós compramos de meio quilo de vários fornecedores. Cada fornecedor tem uma seleção, tem estudos, nós conhecemos o comportamento dessa levedura. Essa levedura a gente coloca é, precisa hidratar ela, né? Precisa hidratar, precisa dar vida para ela. Então a gente tem um procedimento que você faz isso, leva algumas horas ou um dia inteiro. E depois nós colocamos essa levedura que já está viva, fermentando, já é um líquido, né? Com um pouco de água e açúcar, assim, um pouco, balde. Começa a colocar suco de uva dentro para ela ir se ambientando e aí adiciona no vinho. Dentro do vinho, essa levedura vai começar a se multiplicar e vai ter todas essas células fazendo a fermentação. Bom, enquanto ela se multiplica e vai degradando o açúcar, nós primeiro temos que saber quanto açúcar tinha na uva. Se na uva tinha lá 170 gramas por litro de açúcar, quer dizer que vão produzir 10% de álcool, porque quando a levedura come 17 gramas, degrada, né? 17 gramas por litro de açúcar, ela produz 1 grau de álcool, 1%. Então é matemático. Se nós temos 170 gramas, 17% de açúcar natural da uva no suco, nós vamos ter um vinho de aproximadamente 10 de álcool. Eu estou colocando redondo aqui, tá? Ah, mas eu não estou contente, eu quero um vinho de 11% de álcool. Então eu vou lá e coloco 17 gramas por litro de açúcar no meu suco. Ah, eu tenho 100, 10 litros, 170 gramas. Eu tenho 100 litros, eu vou colocar 1,7 kg de açúcar de cana. Ou, isso aqui no Brasil é permitido, até corrigir 3 graus. Se eu tenho, eu estou fazendo 10 porque é redondo, tá? Se eu tenho um vinho com 10% de álcool naturalmente, eu posso levar ele para 13, colocando açúcar. Ou eu posso fazer ele com 10 e colocar um pouco de álcool vínico, que é muito comum. Ou eu posso colocar suco concentrado ao invés de açúcar, que aqui no Brasil não se usa muito isso, não se usa nada, não se usa isso, se usa açúcar. Mosto concentrado se usa principalmente na Itália, porque é proibido botar o açúcar, eles querem que tu bote o mosto concentrado. Então, depende de cada país, né, para levantar o açúcar. Bom, isso é uma coisa. Outra é a levedura. O que que a levedura come? Bom, na uva já tem lá o APA, azoto prontamente assimilável, ou melhor, nitrogênio NPA, nitrogênio prontamente assimilável, quer dizer, nitrogênio livre para a levedura consumir. Nós precisamos começar uma fermentação com 200, 250 de APA, de nitrogênio disponível.
mas nem sempre o suco tem esse nitrogênio disponível. Então, nós vamos lá e vamos colocar ativante de fermentação, que é nitrogênio em forma de pó, para que a levedura possa, orgânico ou inorgânico, né, à base de casca de levedura ou não, para que a levedura possa consumir e se alimentar desse nitrogênio, junto com compostos onde tem também vitamina B1 e tiamina. Então, quando que a gente coloca isso em pequenas doses? Quando a gente percebe que está aparecendo esse cheiro, ou melhor, analisando diariamente esse APA dentro do suco em fermentação. Acho que era isso, né, André? Tinha mais uma? Não, era isso aí, porque aí tu acaba respondendo as duas, né? Tu respondeu as duas ao mesmo tempo. Por isso que eu já pedi para tu explicar sobre o pé de Cuba, que daí já mata as duas Isso. perguntas ao mesmo tempo, né? E só complementando aí, o que tu fala quando você fala em trabalho de levedura, pensar que em cada litro a levedura tem que comer um vinho com 13 de álcool, são 220 gramas. Ou seja, a levedura tem que degradar um quarto do vinho só de açúcar. Isso 13% de álcool dá 220 mais ou menos gramas de açúcar. Então, ou é um seja, baita trabalho, né? se a levedura não tiver muito bem tratada, ela não consegue degradar todo esse. É muito açúcar. Não, e aí entra outros fungos, outras leveduras, outras bactérias, e aí que começa o pepino. Por isso que a fermentação precisa ser controlada, é, não só diariamente, 2, 3 vezes por dia. Bom, pessoal, com taças limpas agora, nós vamos colocar o vinho número 3 e o número 4. Vamos para o 3 e o 4. Podem servir enquanto eu faço os meus aqui. Vamos lá, cuidado para não se atrapalharem, que são bastante garrafinhas. Pensem o trabalho que nós temos para preparar tudo isso aqui, né? Porque é bastante gente, bastante vinho, bastante garrafas. E o mais importante de tudo é que nós precisamos fazer isso aqui mantendo o vinho íntegro, né? Com ausência de oxigênio e vários controles para que o vinho possa chegar como chega para vocês, mesmo com defeito, de forma como precisa ser. Porque nós não podemos mandar um vinho com defeito quando saiu, o triplo quando chegou ali, né? Então, essa é a técnica do defeito de engarrafamento é igual dos outros cursos de vinhos brancos, tintos, enfim, que não são de defeitos, né? Bom, vamos lá. Mais dois agora, 3 e 4. Vamos lá. Número 3 e número 4. Deixa eu abrir aqui. Vamos colocar no nariz. E aqui nós vamos fazer uma diferença bastante grande entre os dois. O primeiro vinho, dei uma agitada, tem um aroma sujo, né? Vocês conseguem identificar como sujo. Tem um aroma. Vamos colocar na boca para ver se aparece mais. Uma boa estrutura, tem uma boa acidez, mas ao mesmo tempo tem esse aroma que não é frutado. Não é uma fruta cozida, não é uma gelada de fruta vermelha, não aparece aqui uma amora, não aparece aqui, sei lá, uma ameixa, mas aparece um sujo. Aqui eu me lembro muito. Agora vocês têm que ver se vocês vão conseguir entender isso como eu vou falar aqui. Alguém limpou a casa, passou um pano úmido na casa. Ou vocês, ou ela, um empregado, ou alguém, passou um pano úmido na casa, aquele pano deu uma amassada, uma apertada, e ficou num canto, em cima da pia da lavanderia, num canto, e um dia depois, ou dois, vocês vão pegar aquele pano, por fora ele tá meio seco e dentro ele tá úmido. E tem aquele cheiro de pano sujo, né? Não sei se tem alguém de Brasília, do Centro-Oeste aqui, lá o pano vai estar seco, duro que nem uma pedra, né? Porque não vai ficar úmido por 2 dias. Mas aqui ele fica bastante, né? Acho que em São Paulo também. Então esse aqui tem um odor, né, que lembra.
esse pano sujo. Lembra, tem um aroma também aqui abaixo desse pano sujo que lembra um alho, um leve sentor de alho. Esse aqui é o famoso reduzido, pessoal. O famoso reduzido que já virou mercaptano. Se vocês rodarem aqui a taça, podem rodar quando vocês querem, que isso aqui nunca vai sair. E de vinhos com aromas assim no mercado, quanto vocês querem, tem aí. Infelizmente, muitas vezes aparece, né? E vejam que na boca ele não é um vinho de se jogar fora. Tem uma boa acidez, uma boa estrutura, tem um pouco de acidez demais, talvez, mas ele tá legal, né? No retroolfato você percebe menos do que no nariz. Já o vinho número 4 a gente percebe completamente diferente. O vinho número 4 tem uma fruta vermelha, o vinho número 4 tem aromas terciários, tem uma baunilha. Vamos ver na boca. Redondo, acidez equilibrada, volta à fruta, uma boa salivação, né? O número 4 pessoal, é um vinho sem defeito. O número 4 é um vinho para nós tomar, para comparar com o número 3 aqui que está na taça. Então, perceber que o número 3 inclusive, tem até um toquezinho vegetal, que é se for mais a fundo. Mas o que mais incomoda é esse couve fervido, né? Um toque de alho ou esse próprio pano sujo. Já o número 4 para deixar do lado e vocês baterem de frente com ele, eu gostaria que vocês deixassem juntos aqui. Não descarta o 3 e o 4. Nós vamos degustar o 5 daqui a pouco e nós vamos voltar para o 3 e o 4, pode ser? Não descartem o 3 ou 4. O número 4 é um vinho que tem essa fruta madura, não tem esse desvio de fermentação, não tem esse aroma de reduzido, não tem o aroma vegetal, né? Porque esse número 4 é um Cabernet Franc da safra 2020. Já está engarrafado faz uns 2 para 3 anos. É um Cabernet Franc de uma safra super madura, que concentrou com 14%, praticamente quase 14 de álcool, né, com boa acidez, com bom frescor, com uma boa estrutura. E é a partir daqui que eu quero que vocês vão comparando é, também com os próximos vinhos, com os outros vinhos que a gente vai degustar aqui, tá? Edgar, Aí, uma pergunta aqui. Você sentiu o aroma de papelão molhado no vinho 3? Uma papelão, boa. assim, sim, faz sentido. Mas é aquele papelão molhado que está jogado ali num canto há bastante tempo, sujo, entende? Não Sim, é tu sim. pegar um pedaço de papelão e molhar e sentir o cheiro. Exatamente. Que seria É aquele papelão papelão molhado. que lembra um outro defeito que nós vamos ver depois, posteriormente, na próxima aula, inclusive, eu acho. Isso. Que é outro. Esse aqui O papelão molhado clássico eu não senti o aroma. Um papelão velho, sujo, sim, mas daí o cheiro do sujo. isso. Inclusive Sabe aquele. na boca eu senti um pouquinho do primeiro, depois que engole ele fica aquela rugosidade do. Inclusive ficou bem didático a hora que você compara o 3 com o 4, o quanto o 4 tá aberto, né? Com fruta vermelha e o Claro. 3 tá mortinho, né? Sem fruta vermelha. Muito. Não, ele tá morto de aroma, né? Ele tá vivo como vinho porque tem acidez ainda. Agora, uma coisa que vai ser mais específica no papelão é aquele papelão de folha dupla que ele ficou na chuva, na terra e depois ficou num canto, secou uma parte, outra parte não secou e fica aquele cheiro de sujo, né? Não é de papel. Não é de papel, né? Não é de celulose, que também é um problema, depois nós vamos ver na filtração, né? Bom, seguindo aqui, então, pessoal, deixa eu vinho na taça ainda, que a gente já vai voltar para esse vinho. Vamos comentar outros problemas aqui menos importantes, que é a case proteica. Bom, isso aqui é muito comum nós encontrarmos esse defeito aqui, pessoal, nos vinhos brancos, óbvio, né? Porque, deixa eu explicar desde o início. A uva, ela é rica em proteínas. Tinta branca tem muita proteína.
Só que a proteína é altamente reativa com compostos de carga elétrica negativa, porque ela é carga elétrica positiva. E quais são os compostos de carga elétrica negativa dentro do vinho? Os taninos. Então, sempre que nós iniciamos uma fermentação do vinho tinto, conforme vai extraindo taninos, eles vão, a parte deles, né, reagem com as proteínas. E essas proteínas precipitam junto com as borras ou com o bagaço do vinho tinto. Por isso que uma técnica que se usa muito é durante o processo de vinificação do vinho tinto, se adiciona um pouco de tanino exógeno, enológico, para que esse tanino enológico reaja com a proteína e não o tanino bom da casca e da semente da uva. E aí a proteína se elimina. Já nos vinhos brancos, nós não temos tanino ou tanino suficiente para clarificar, para degradar a proteína. Então, os vinhos brancos, eles estão cheios de proteínas. E essa proteína, ela não vai ficar para sempre ali, infelizmente. Com o passar do tempo, principalmente depois na garrafa, com a luz, com o calor, a proteína se degrada. E onde é que ela vai parar? No fundo da garrafa. E aí vai acontecer que nós vamos ter uma garrafa transparente, que não é o caso dessa, e aí tu vai virar de cabeça para baixo, aqui estou aparecendo, de cabeça para baixo, e vai sair uma fumacinha na garrafa. Essa fumacinha que nós encontramos geralmente no mercado, para cá e para lá, a probabilidade, a maior probabilidade é que é a proteína desintegrada. Então, para isso, todos os vinhos brancos que são bases espumantes, inclusive, precisam passar por um processo de clarificação, eliminar essa proteína. E essa é uma técnica que centenária já que se usa bentonite, que é uma pedra moída, né? Tem na Argentina, tem na Itália, tem na Europa, né? É uma farinha de uma pedra que ela tem a carga elétrica muito negativa e ela reage, precipita, arrasta a proteína para baixo antes do engarrafamento, depois filtra e engarafa. Também isso pode ser feito com taninos. Bom, também não dá para botar muito tanino no vinho branco, mas quando a gente coloca um vinho branco em barricas e deixa esse vinho branco na barrica por um ano, mais ou menos, pouco tanino que a barrica cede reage e estabiliza proteicamente o vinho, evita essas turvações. Quanto mal faz isso para o vinho? Esteticamente visível, porque não muda o sabor, não muda o gosto, a não ser uma das proteínas que a gente já vai ver no próximo slide. É, mas esteticamente ninguém quer tomar um vinho turvo, né? Se nós formos colocar um vinho numa avaliação, essa turbidez vai ser um fator negativo. Vai ser um fator negativo porque tem lá numa ficha de degustação, diz se ele está límpido. E se ele não está límpido, ele perde pontos. Então ele já não é mais 100%, né? Mas não é um defeito considerado grave, mais estético, até porque muitas vezes o vinho branco se coloca na garrafa transparente, né? Mas aí sim tem outra proteína que é a metionina, que se transforma em riboflavina, depois é degradada em metional e vai formar acroleína e metilsulfuroso. Bom, aqui todos esses nomes que parecem grego, não, é química transformação, né? Através da luz. E aqui é o famoso gosto de luz. O gosto de luz que nós encontramos nos vinhos não é porque colocaram uma lâmpada dentro do vinho, mas sim a luz externa atravessou a garrafa transparente que não tem UV, né? Por isso que muitos colocam o vinho branco na garrafa marrom ou escura. É, se tem resquício dessa proteína, ela vai ser degradada, e quando degradada, com o calor e a luz, forma esse vinho com cheiro de couve cozida, de metálico, quase que um oxidado praticamente, né? É bastante característico. São aqueles vinhos que ficam expostos numa vitrine de uma loja por bastante tempo, que pega sol, né? Muita luz. Isso, isso acaba sendo bastante comum e a gente acaba encontrando, é, não tanto, mas tem bastante por aí desses vinhos, né? E isso acaba sendo um problema, porque se nós formos degustar, não vai ser nada legal, né? Vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos colocar na taça
o vinho número 5. Vou pegar aqui. Deixa eu ver aqui. Nós paramos no 4, né? Certo? Isso aí. Vamos colocar na taça o número 5, depois de três brancos, beleza. E aí nós vamos fazer essa comparação antes de nós continuarmos. André, você tem alguma pergunta enquanto isso? Ô, Edgar, Edgar, tu podia explicar aqui a diferença, né, do... A Lila perguntou aqui, do mercaptano, esse mercaptano, né, que é encontrado como um defeito, que é o alho, ovo podre, né, o metanociol, com Sim. o 4-MMP, que é o xixi de gato do Sauvignon Blanc, a diferença entre os dois. A diferença é absurdamente é outra coisa. Não é porque são enxofres que tem centenas de moléculas de enxofre, né? As únicas moléculas de enxofre positivas são os tióis, que no fim tem os aromas positivos, que é basicamente do Sauvignon Blanc, que são dois ou três compostos que eles dão a maracujá e também o aroma da goiaba. Todos os outros compostos, né, na formação da molécula ligada do enxofre, vão ser coisas negativas. São dezenas, centenas de formações de moléculas a partir do enxofre que nós encontramos no vinho com aromas negativos. Então, são coisas diferentes e que nascem de momentos diferentes. O aroma do Sauvignon Blanc, os tióis do Sauvignon Blanc, eles vêm da uva e a levedura transforma. Eles vêm como pré-precursor aromático, depois precursor aromático, e a levedura com as enzimas vai cortando as cadeias até transformar 0,15% em aroma de maracujá ou de goiaba. Isso, se esse precursor está mais ou menos rico na videira, né? Já o mercaptano, não. O mercaptano, ele nasce dos aminoácidos sulfurosos que são transformados durante a fermentação. Não tem nada a ver com a uva, com a maturação da uva ou com o precursor aromático. São coisas diferentes. Vamos lá. Número 5, pessoal. O 5 provavelmente alguns de vocês vão gostar. Olhem a coloração dele. Vão perceber uma coloração com uma unha assim já puxando para um marrom, quase para um laranja, né? Cor não está nada fora. Também eu não falei a safra, se ela é 2015 ou se ela é 2025, né? Não é o caso. Mas o que mais impressiona aqui é o aroma. O que vocês acharam? Gostaria que vocês escrevessem aqui, porque isso é importante para mim entender se vocês estão entendendo. Tirem um minuto aqui, quem tiver vontade, quem está sentindo alguma coisa, e tenta me descreva esse aroma. O que eu não vou influenciar em nada. Me descrevam aqui o que vocês estão sentindo, sem medo de errar, porque ninguém sabe tudo. Nem eu, nem o André. Então, vocês podem escrever aqui o que vocês estão sentindo, só para nós discutirmos junto. Edgar, eu vou lendo para ti o que o pessoal está colocando. Eu tenho, eu Escreveram. tenho acesso aqui, André. Eu estou olhando. Ah, tá olhando? Ah, tá ótimo. Eu estou olhando aqui, ó. Mais notas balsâmicas, terciário, fortificado, milho cozido. Tome um gole também, vamos experimentando. Acetona, vinho do Porto. Vejam que vocês não tá mal. Ó, quem falou fortificado, quem falou notas balsâmicas terciária, quem falou milho cozido, quem falou vinho do Porto, odor de cheiro de ferrugem, perfeito. A Nisa foi.
precisa, foi cirúrgica. Vinho do Porto encorpado. Exatamente, porque esse aqui é um vinho tinto oxidado, pessoal. Por isso que vocês estão sentindo, o clássico é o ferrugem. O carvalho também porque ressalta mais a madeira. Tostado, queimado, defumado, né? Isso é muito, super importante porque quando o vinho oxida, quando o vinho está... Estão vendo que aqui, só antes de eu continuar, coloque na boca e percebam a acidez. Estão vendo que ele não está morto? Não é um vinho oxidado porque morreu, porque ele tem X anos e acabou. Não, ele tem acidez ainda. Não é tudo aquilo, mas ele tem acidez. Então, isso aqui quer dizer o quê? Quer dizer que no processo que ele foi elaborado, incorporou bastante oxigênio, ele foi submetido a calor, provavelmente, esse oxigênio diluiu e oxidou o vinho. Então, começa a aparecer esses aromas aqui mais de ferrugem, do milho cozido. Eu gostei muito quem colocou, porque realmente me lembrou o milho cozido, né? O vinho do Porto faz total sentido, porque o vinho do Porto, a não ser o Rubi, mas o Tawny, ele é oxidado, ele é oxidativo, né? Então, lembra muito isso. E não é nada agradável. Voltem para o número 4 para vocês entenderem o que nós temos aqui, ó. Fruta, muita fruta, fruta, geleia de fruta vermelha, vivo, né, intenso. Se vocês voltarem para o 3, vão ver que tá fedorento, tá fedido, né? Tem esse pano sujo, esse sujo. 4, a fruta e o 5, ferrugem oxidado. E esses 5 aqui, de quantidade que a gente encontra no mercado, vocês não fazem ideia. Principalmente de vinho importado, que já faz tempo que está aqui, que não aguentou o transporte, o tempo de armazenagem no Brasil no calor, né, e que está lá para vender. É muito comum nós encontrarmos isso. Então, quando vocês encontrarem isso aqui, vocês podem devolver a garrafa ou vocês podem tomar, se vocês quiserem, né? Cada um, não vou discutir aqui os gostos, né? Mas, enfim, é um problema, é um defeito. Vamos lá, então, continuamos. Nós temos mais 3 vinhos que a gente já vai degustar daqui a pouquinho na sequência. Só quero acabar os últimos slides aqui e aí a gente já vai para a degustação final aqui. Então, gosto de luz, infelizmente, ainda é comum encontrar, só que não é comum identificar, porque a gente pode até encontrar e não sabe o que que é. O importante é encontrar e saber que é gosto de luz, porque ele se confunde muito com uma oxidação. Daqui a pouco nós vamos ver isso. Outras turbações, outros problemas que acontecem, que também não são significantes, né? Aqui, problema químico-físico que eu estou falando, não são significantes, mas pode causar problema visível, estético, né? É os precipitados de substâncias corantes, principalmente antocianina, no fundo da garrafa, e aqui estamos falando de vinho tinto, e quando a gente fala de vinho tinto, vai ser a última taça apremiada, que vai ter aquela poeirinha do antocianina, né? Não faz mal, não dá problema no vinho, mas causa uma impressão, uma má impressão, assim como os sais de tártaro, né? A gente já sabe que no vinho tinto está até escrito atrás que pode conter precipitados e tudo mais. No vinho branco poderia estar escrito, poderia ser igual, mas ninguém quer comprar um vinho branco com um monte de coisa dentro. Nós queremos comprar um vinho branco que a gente enxerga dentro do vinho e ele tem que estar límpido, brilhante, cristalino. Então, por isso, é preciso fazer a estabilização tartárica, que ela pode ser eh, feita através de frio, né? Quando a gente submete o vinho a uma semana, -3, -4, força essa cristalização dentro do tanque e depois engarrafa, ou através de alguns produtos que não deixam precipitar, né? Alguns produtos como o carboximetilcelulose, CMC, ou ácido metatartárico,
que é um ácido extraído da uva, que é adicionado e não deixa, não influencia em nada na característica do vinho, no sabor e nada, mas não deixa esses produtos, esse cristal formar, né? É menos comum no vinho tinto porque a gente não enxerga, então já por convenção, convencionalmente se decidiu assim. Mas no vinho branco precisa fazer isso, principalmente no espumante, que se nós abrirmos um espumante e tem cristal dentro, é um problema. Sabe por quê? Porque o cristal faz com que a borbulha, o gás saia todo. E saindo o gás, vai sair espumante junto. Se tem um espumante que tem cristal e nós abrirmos, podemos perder meia garrafa na hora de abrir. Seguindo, defeitos, outros defeitos por seção, que nós vamos ver depois na próxima aula, isso aqui mais detalhado. Cheiro de mofo, nós vamos ver a rolha, tudo vamos ver depois. Cheiro de mofo que pode ter por seção, não é que a uva estava mofada, ou, enfim, estava mofado o tanque, o recipiente, a bomba, as barricas, a madeira contaminada, as borras do vinho, né, que cede contaminação, os mercaptano através das borras dos vinhos, cheiro de rato, de cavalo, isso que está tudo ligado a defeitos que nós temos as borras que nós deveríamos tirá-las. E a gente não tira, elas vão ceder para o vinho. No cheiro de rolha, o falso cheiro de rolha, que é contaminação microbiológica, o metálico, né, de equipamentos ainda de ferro, de tanques de ferro, que é menos comum, papel, que geralmente está, que foi, nós falamos agora há pouco, que geralmente está ligado com a filtração. Ainda tem gente que usa muito filtro de celulose, e esse filtro de celulose é papel. E se nós não limparmos bem o filtro antes de começar o engarrafamento, as primeiras 100, 200 garrafas vão ser premiadas com cheiro de papel ou de papelão. E aí alguém lá no mercado vai ser premiado. Por isso que tudo isso precisa de controle, de muito controle para que a gente possa fazer esse engarrafamento sem esse problema, né? Sem contar outras coisas que eu vou discutir na aula próxima sobre higiene vinícola, limpeza, né, para evitar contaminações, porque na próxima aula a gente vai falar muito de defeitos microbiológicos. Seguindo então, vamos finalizar nossa degustação aqui. Nós temos nós temos aqui mais três vinhos, os vinhos que o André pediu para vocês gelarem. Vocês podem pegar e vamos servir os três na sequência. Eu só vou pedir uma licencinha aqui para vocês, que eu quero pegar mais três taças aqui, que essas aqui não nem lavar elas. Só um minuto aí. Pronto. Três tacinhas limpas aqui. Sim, eu faço mais rápido sem ficar lavando. E vamos colocar a 6, 7 e 8. Eu vi que o Rodrigo está na aula aí com companhia, né, Rodrigo? Eu também tenho um aqui do lado, aqui dormindo, um gato. 6, 7 e 8. Vamos colocar na taça, os meus aqui. André, se tem alguma pergunta enquanto isso, tu já me fala que eu vou resolvendo. Não, por enquanto, sem perguntas. Bom, pessoal, só para dar um recado aqui, eu sei que, infelizmente, hoje era para nós estarmos terminando, e semana que vem já é a última semana antes do Natal, todo mundo correria quarta-feira, mas tentem fazer um esforço para participarem ao vivo, porque a aula da semana que vem vai ser muito importante, que se fala de muita microbiologia.
Então, de vários defeitos microbiológicos e principalmente o Brettanomyces. Então, tentam fazer o esforço dessas 2 horinhas para a semana que vem, mesmo sendo. Opa, lembrei a garrafinha aqui. 8. Mesmo sendo um difícil, né? Mas por ser a última semana, mas tentem fazer esse esforço. Bom, olha que cores bonitas aqui. Perfeito. Vou para cá que eu quebrei o bico de uma garrafinha. Pronto. Vamos lá então. Número um. Número um, não. Número 6. Vou degustar os três juntos. 6, 7 e 8. Nós estamos percebendo aqui que o número 6 tem uma coloração amarelo dourado. O número 7 é amarelo dourado mais. E o número 8 amarelo pálido, com quase uns esverdeados. Opa, acho que tem coisa boa aqui no meio. Número 6. O que que vocês estão sentindo no número 6? Edgar, eu acho que Oi. antes do pessoal degustar, seria legal eles primeiro sentirem o aroma dos três antes de degustar, tá bem interessante. Isso, mas é o que eu vou fazer. Vocês vão me seguindo aqui, não tomem o vinho. Primeiro eu avaliei a cor dos três, agora vamos colocar no nariz. Primeiro o número 6. Não vou falar nada, só vamos levando ao nariz, né? Depois vamos tomar. Depois o número 7 e depois o número 8. Nós temos três vinhos completamente diferentes, né? Com sensações e colorações completamente diferentes. Agora eu gostaria, antes de falar do vinho, né? Vão sentindo ele no nariz, os três. Antes de falar do vinho, vamos colocar os três na boca, com calma, um por vez. Cada um tira a sua conclusão e depois eu vou falar de todos nós juntos, com todos os vinhos. Pessoal, vocês E podem passar uma água é muito entre um vinho e outro, viu? passar uma água na boca, né? São, são muito didáticos esses três vinhos, tá? Vamos lá. Bem interessante. Bem interessante. Número 6, pessoal. Aparentemente ele ele tá com uma cor um pouco amarelo dourado, mas não estaria fora. No nariz é onde ele começa a pecar. No nariz nós sentimos duas coisas aqui. Um pouco de acidez volátil, é um acético, um leve acético que lembra que lembra o vinagre, que lembra o tempero da salada, para vocês entenderem. Mas não tão intenso, pouco, junto com um toque de mofo. De mofo. Mofo aqui que eu me refiro não é um armário velho, não é nada disso, é mofo mesmo. Uma fruta mofada cinzenta. Ou alguma uma roupa mofada, né? Na boca, ele tem uma boa acidez, frescor. Porque aqui o problema foi uma uva que não estava bem madura, ou estava quase madura, contaminou com botrites, com podridão. E depois foi para a fermentação. Esse fungo produziu um pouco de ácido acético antes da levedura, porque já tinha no vinhedo, e ficou com um pouco de cheiro de ácido acético e mofo. Vocês percebem aqui que não tem fruta?
não tem aroma de fruta, aroma de, sei lá, se for um chardonnay de abacaxi, ou flor branca, ou maçã verde, ou pera, ou, enfim, qualquer aroma de um vinho branco normal, né? Ou barrica, se fosse por barricas e tudo, né? Mas ele está vivo na boca. O número 7, por sua vez, número 7 ele parece quase caramelado. O número 7 se vocês colocam na boca, ele ele tá aguado, tá aguado. Ele não tem estrutura, não tem mais acidez. Ele tá morto, né? Ele tá morto. O número 7 também tem um cheiro, aquele que nós falávamos antes da couve, couve fervida. E aqui nós temos um fenômeno, dois fenômenos no número 7. Amargor. Por que que tem amargor? Porque faltou acidez. Esse toque caramelado. Esse aqui é um vinho que passou por dois processos. Primeiro, ele teve o problema de luz, o defeito de luz que nós falamos antes, da riboflavina. E depois ele sofreu um pouco de oxidação também. Então nós temos uma mescla aqui da couve com um toque do caramelado, com um toque do ferrugem, mas menos do que era o tinto antes, e a acidez que se foi, a acidez que morreu. E o último, número 8, para nós brindarmos com o paladar legal, é um vinho Chardonnay da safra 2024, sem defeitos. Pelo contrário, 10 meses em barricas de carvalho francês de várias tipologias. Esse é um vinho meu da Luiz Argenta. É o Chardonnay Cave 2024, que ainda não está no mercado. Hoje vende o 23, está maturando engarrafado. É um Chardonnay que 30 para 40% das barricas fez fermentação malolática, as outras não fizeram. Esse Chardonnay foi engarrafado em março desse ano. Então ele está há 7, 8 meses já engarrafado. E aqui tem uma complexidade aromática entre damasco, pêssego, fruta, calda de abacaxi, mas muito mais presente coco, cocada, que vem da barrica de carvalho, que é o baunilha, né? Todos os terciários de maturação do Chardonnay. Ainda não está aparecendo o mel, mas daqui a 3, 4 anos, talvez 2, 3 anos, vai aparecer o mel, né? E na boca, vocês vão perceber ele com estrutura, com volume, cremoso por causa da fermentação malolática, mas ao mesmo tempo uma grande acidez, uma salivação por causa da parte que não fez malolática. E eu tô aqui falando e o vinho é persistente, né? Ele continua na boca por um tempo muito longo assim, e esses aromas essas camadas eles vêm aparecendo, né? Por isso que nós colocamos nessa bateria dois vinhos sem defeitos, para nós comparar, para vocês terem um parâmetro, né? Para vocês terem um parâmetro, um tinto com fruta, com estrutura, com acidez, um branco com aromas terciários, com fruta cozida, com barrica, com volume e com acidez. É isso que nós precisamos procurar num vinho. Nós precisamos procurar o vinho que tem acidez, que tem frescor, mas que tem os aromas característicos da variedade, porque a levedura, assim, conduziu essa variedade, que não tem problemas de fermentativos, mas que ao mesmo tempo expressa fruta e não expressa um problema, um defeito, né? Isso aqui é só para nós começar, pessoal, porque depois a gente vai complementar na aula de 17, quarta-feira, também às 8 horas, e vocês vão perceber que lá vai ter mais bateria de branco e de tinto, para que a gente possa complementar e entender quanto caminho nós temos pela frente de degustar, experimentar e memorizar, para que a gente possa, no final, reconhecer e entender os defeitos, os mais importantes, os menos importantes. Bom, o que eu tinha para mostrar para vocês hoje?
Era isso, né? André, tem alguma pergunta a mais aí? Como nós estamos? Não, Edgar, não tem pergunta, né? Algumas considerações, alguns aromas realmente que o pessoal encontrou nos vinhos. E eu acho que foi muito didática essa. Acho que tivemos sorte nessa última bateria aí. Inclusive desse toque de acético que é bem percebido na boca, né? Eu senti mais na boca, inclusive, Tivemos sorte pelo que eu preparei tudo, né? né? Alguém tem que trabalhar, né? Alguém tem que trabalhar. Eu tenho que ligar o computador aqui, eu tive que ligar o computador no horário certo, tudo certinho, né? Não, mas realmente Muito ficou muito bem. bom. Ficou muito bom. E só passar algumas informações para o pessoal. Amanhã já vamos postar aqui a aula de hoje, tá? E também essa semana eu já posto os vinhos que vocês podem armazenar na geladeira, os brancos que vão para a geladeira. Por enquanto, podem deixar todos juntos, não tem problema nenhum, né? Lógico, preferencialmente em adega, para manter mais esses vinhos até semana que vem. Mas eles foram preparados com tranquilidade para aguentar mais 10 dias tranquilamente. Então a gente nós veremos semana que vem. Qualquer dúvida, vocês podem nos contatar direto aqui no WhatsApp, certo? E uma sugestão para quem não degustou todas essas amostrinhas, guardem elas e amanhã, às cegas, tentem identificá-las, esses que vocês não terminaram os frasquinhos, né? Por exemplo, eu tô aqui com meus 7, 8 vinhos, né? Com a metade deles. Amanhã, às cegas, deem uma brincada aí, tentem identificar sem ver. Daqui a pouco o Edgar vai postar os os nomes dos 8 vinhos que foram degustados, né? E daí amanhã vocês podem dar mais uma brincadinha com essas amostras que, para quem não degustou tudo, né? Para quem deixou. Certo, pessoal? Então nós veremos semana que vem, quarta-feira, para a gente finalizar a parte 2 da nossa aula. Qualquer dúvida, vocês nos contatem. Um abraço, uma boa Perfeito. noite, um bom final de semana aí Boa para noite, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Muito feliz em ver o Choro e a Lizzie aí. Fazia tempo que eu não via eles. E todos vocês aí. Obrigado, pessoal. Até quarta-feira. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, tchau, tchau, pessoal.